Boa noite aos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, SEDAC, de Tubarão, Santa Catarina. Me chamo Marília Koenig e estarei com vocês nessa exposição doutrinária da noite de hoje. Fazendo a audiodescrição desse vídeo, sou branca, estou num ambiente em que se vê ao fundo uma parede branca e ao lado uma estante de livros. Tenho cabelos ruivos, uso óculos dourados, óculos de grau. Estou trajando um casaco preto e branco. E a partir de agora, então, estaremos juntos pelos canais do SEDAC. Convido os irmãos, primeiramente, para fazermos a nossa prece inicial. Fechando os olhos e elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por tudo que temos e somos, Senhor. Especialmente na noite de hoje, em que vamos refletir a respeito dos sofrimentos, a respeito da importância de sermos fiéis até o fim, ou seja, de trabalharmos no ideal do bem, mesmo e principalmente quando somos maltratados, quando somos humilhados, não compreendidos, Senhor. Te pedimos nesse momento por todos os irmãos que sofrem, por aqueles que estejam doentes nos hospitais, nos seus lares, por aqueles que desencarnaram e ainda se sentem tão apegados à vida na terra, aos seus amados familiares. Enfim, Senhor, que encontrem em Ti a paz necessária para seguir, tendo em mente que nenhum sofrimento é por acaso e que nenhum sofrimento dura para sempre. Estejamos, Senhor, nesses momentos, irmanados pelo Teu amor, unidos em torno da lição do Evangelho da noite de hoje. Assim, em Teu nome, em nome de Jesus, abrimos a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Irmãos, o tema que nos traz a palestra na noite de hoje é um texto psicografado por Divaldo Pereira Franco no ano de 2020, logo ali no período mais crítico da pandemia, em abril de 2020, quando Divaldo recebe de Joana de Ângeles, sua guia espiritual, essas palavras que dão origem, com este texto que falaremos, do qual falaremos, e outros, ao livro Vida Plena, editado no ano de 2021. O título do texto já nos impõe um desafio bastante grande. Ser fiel até o fim. Sejas tu fiel até o fim. E vai nos falar justamente, vou ler com vocês alguns trechos, de algo que é extremamente difícil, que é os sofrimentos aos quais nós, quando escolhemos o caminho do bem, quando escolhemos estar com Jesus, os sofrimentos aos quais nós somos expostos. Notem que, a partir do momento em que decidimos mudar, muitos não nos compreendem. Muitos olham para nós e pensam coisas ruins a nosso respeito. Estamos querendo aparecer, que esperamos alguma recompensa, enfim. Mas o texto vai dizer que aquele que é fiel até o fim suporta. E o quão nos é difícil, no atual momento em que nós vivemos, com a evolução espiritual que temos, ainda bastante imperfeitos que somos, a dificuldade que temos de aguentar, de tolerar essas mágoas, essas ofensas que nos chegam. Um dia, conversando com um irmão espírita, ele dizia: Marília, ao longo da minha vida eu nunca me ofendi. E conhecedora da vida desse irmão, sei que de fato isso é real. Ou seja, nunca me ofendi. E aí parei para pensar em quantas vezes me ofendo todos os dias. Quantas vezes
Nós nos sentimos magoados com as coisas que nos chegam, com a incompreensão dos outros, com os maus tratamentos, com a malquerença das outras pessoas. Por vezes, se não conhecemos a reencarnação, né? Se não conhecêssemos, pensaríamos ser uma malquerença gratuita de nossos irmãos. Para falar do texto, então, nos apoiaremos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, para percebermos como o sofrimento nos chega e como ele deve ser compreendido. Joana é bastante crítica em seu modo de escrever, é bastante firme nas convicções que traz através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e nesse item ela vai justamente abrir os nossos olhos sobre o porquê sofremos. O porquê o trabalhador de Jesus, o trabalhador do bem, enfrenta tantas coisas ao longo da vida, ao longo da caminhada. E aí vai trazer, inclusive, personagens históricos, figuras históricas que muito trabalharam pelo bem e que sofreram demasiadamente. E que, por vezes, aos olhos do mundo, tiveram um final extremamente trágico, extremamente doloroso, no sentido de se ausentarem muito rapidamente. E eram pessoas que faziam o bem, que estavam a serviço de Jesus na Terra. Então, vamos ao capítulo Ser Fiel até o Fim. E de Joana vai começar da seguinte forma: por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias e a convivência com as demais pessoas do teu círculo de amizade ou não, porfia nos teus bons ideais e objetivos existenciais. Ou seja, foque-se nos seus objetivos, nos seus propósitos. Então, muitas vezes a convivência nos é dura, nos é colocada de uma maneira que nos faz chorar, nos deixa tristes, inclusive, podemos dizer, principalmente dentro da nossa casa. Com a iminência da pandemia, em que estivemos mais dentro dos nossos lares, nós percebemos a necessidade, nós cristãos, espíritas, vimos a necessidade de nos melhorar no sentido da convivência com aquele próximo mais próximo, ou seja, com aquele que está dentro do nosso lar. Na sociedade, nos acaba sendo mais fácil conviver, por quê? Porque não convivemos todos os dias, ou se o convivemos, temos aquilo que se chama de verniz social, ou seja, eu não mostro indignação, raiva, mau humor, comumente no meu trabalho. Há aqueles que mostram, mas comumente nós somos transparentes, nós ficamos sem as máscaras sociais dentro da nossa casa. E aí a necessidade de convivermos bem. Às vezes, no ambiente doméstico, nós não encontramos a compreensão que esperaríamos, a compreensão que desejamos. E temos que saber conviver com isso. E aí, o quanto ainda nos é difícil, o quanto ainda nos é dura essa realidade. Ou seja, de conviver com alguém que nos reprova, com alguém que nos critica, às vezes duramente, e aos nossos olhos injustamente, para que sejamos melhores. E aí a Joana vai nos falar justamente do como fazer, ou seja, do que devemos fazer para conviver melhor. Não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto a tua é a atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. Para aqueles que muitas vezes desejam permanecer como estão, nós incomodamos. Ou seja, no ambiente de trabalho, você vê algo que não está legal, que pode ser melhorado, aí você melhora. Aí o chefe pode elogiar, alguns colegas achar bacana, mas pode haver oposição. Fulano fez dessa forma porque deseja ser bem visto pelo chefe, deseja estar em boa conta, como a gente costuma dizer popularmente. Ou seja, sendo que a intenção, muitas vezes, é apenas a de ajudar, é apenas a de tornar o trabalho melhor. O que Joana vai dizer aqui é que, claro, nós temos sentimentos, esses sentimentos muitas vezes são feridos, mas que nós demos mais importância para os nossos objetivos e propósitos do que
para as provocações e opiniões alheias. Aqueles que, desequilibrados emocionalmente, não conseguem conviver sem provocar, sem incomodar. E aí devemos entender esses irmãos nossos como criaturas doentes, que necessitam de ajuda, que necessitam de preces. Enfim, se nós observarmos, né, para todos que assistimos ao filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, nós vimos que Divaldo teve um opositor espiritual durante mais de 40 anos. E o quanto ele conviveu bem, ou seja, em alguns momentos ele chorava, ele perguntava-se, até desde muito jovem, né, ele perguntava-se por que ele tinha de sofrer daquela forma. Até que Joana o fez compreender que nada, nenhum débito que nos chega nessa vida, nenhuma malquerença é gratuita. E aí, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar justamente da justiça das aflições. Por que sofremos? E aí, comumente, falo porque já fiz muitas vezes, nós comparamos a nossa vida com a do próximo. Olhamos para o vizinho, para o colega de trabalho sorridente, com boas condições financeiras, boas condições de saúde, com uma família linda, nós dissemos, mas o fulano não tem problemas. E olhamos para a nossa vida, mas como eu tenho sofrimentos. Nessa terra, no estágio em que vivemos, no mundo ainda de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, todo o que aqui está sofre. Ainda que para nós pareça que o outro viva uma existência dourada, ele também sofre. Isso não deve nos confortar. Acho que a gente pensar assim, né, que bom que, né, não sou só eu que sofro, mas deve nos fazer pensar de outro modo, que não deve nos confortar no sentido de comparar nossa vida com o outro, e se há alguma rusga, nós desejarmos o mal ou acharmos que é justo aquela pessoa sofrer imensamente. Não está nas nossas mãos julgar. Mas pensarmos, e aí de certa forma é reconfortante, que mesmo aquele irmão nosso que dispõe de fama, dispõe de dinheiro, de boas condições de saúde, parece ter uma família extremamente harmoniosa e estruturada, também tem seus sofrimentos íntimos. E aí pensarmos que não somos injustiçados, ou seja, tudo o que ocorre é por uma razão. Ou seja, ou erramos nessa vida, com a nossa, e a mais das vezes e aí o Evangelho vai falar nisso, pela nossa imprevidência, pela nossa invigilância, dos pensamentos que levam a sentimentos ruins e que levam a hábitos e a atitudes igualmente perniciosas para nós. E aí, às vezes, nós nos perguntamos. Então, aquele exercício que Santo Agostinho refere-se lá em O Livro dos Espíritos, de realmente todas as noites nós tirarmos um tempo para perceber se um sofrimento está ocorrendo, qual é a nossa participação nisso, comumente, a mais das vezes, nos dá respostas muito positivas, muito afirmativas, no sentido daquilo que devemos melhorar. Então, Joana vai dizer para não esperarmos a aprovação, não esperarmos a cooperação dos outros. Não que devamos perder a fé na humanidade, nós somos criados para o bem. Um dia todos estaremos no bem. Mas nós que já estamos no trabalho do bem, não podemos exigir que nos compreendam, porque certamente no passado nós tivemos outros convites para a senda do bem e não atendemos, pela incompreensão, pela descrença, enfim, por estarmos, e Joana vai falar nesse item, ser fiel até o fim, do momento em que ainda não havíamos encontrado Jesus na nossa caminhada, tal como Saulo tornou-se Paulo de Tarso a partir do encontro com Jesus na estrada de Damasco, todos nós tivemos o nosso encontro particular com o Cristo, em algum momento da nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos imortais. Então, esse momento para nós, que já temos um olhar voltado para as coisas do espírito, já aconteceu. E aí, meus irmãos, grande é a nossa responsabilidade do pensar que nenhum sofrimento é por acaso.
Às vezes nos deparamos com o sofrimento, com perdas, né, entre aspas, de pessoas amadas, que desencarnam em nós, ou vão embora de nossas vidas por algum motivo. Isso nos causa uma dor imensa no estágio evolutivo que ainda estamos, pelo apego, pelo carinho, pelo amor que devotávamos a essas criaturas. Mas devemos pensar que tudo nessa vida tem um propósito, que de algum modo, se hoje não agimos para que esse sofrimento acontecesse, não é por acaso. Há um planejamento nisso tudo, né? Embora esperes consciente ou inconscientemente compreensão e ajuda, porque há nelas, ou seja, porque lutas pelo bem da coletividade, talvez os demais não estejam interessados no que te fascina e não têm qualquer compromisso contigo. O deles é um destino diferente ao qual se vinculam. Estão contigo, mas têm as suas próprias aspirações, buscando diferentes formas de viver. Aquilo que eu dizia antes. Às vezes, a nossa forma de conviver, o fato de termos escolhido Cristo, faz com que algumas pessoas da família, do nosso círculo de amizades, do nosso trabalho, se afastem de nós. Digam, Marília não é mais a mesma. Embora aqui tenha muito para mudar, muito para melhorar. Mas, nós já não vamos mais a alguns lugares, os nossos hábitos passam a ser um tanto mais saudáveis de alimentação, de prática de atividade física, do falar, do pensar, do sentir, e isso se torna visível para aqueles que convivem conosco. Enquanto alguns vão caminhar e melhorar junto conosco, outros vão criticar, vão dizer, mas deve estar querendo aparecer, ou, enfim, quer ganhar o céu, né? Às vezes a gente escuta isso, mas por que você faz trabalho voluntário, né? Se não se ganha nada? Nós sabemos o quanto ganhamos, não é? Ao dedicar um pouquinho do nosso tempo, que eu costumo dizer aos meus alunos que é o recurso mais valioso que existe, por quê? Porque ele não para e não volta. Diferentemente do recurso material, embora, né, não obstante a sua enorme importância no contexto em que vivemos, não é passível de ser recuperado, mas o tempo não. Então, dedicar o nosso tempo para alguém é algo de muito importante. Ao tomar-lhe conhecimento, hoje desvelada pelos imortais que te vieram demonstrar a plenitude do após-desencarnação, tirou-te a venda dos olhos e percebeste a grandeza luminosa da vida que antes se te apresentava sombria e pesada. Ou seja, quando nós sabemos que somos seres espirituais em experiências na carne, nós passamos a olhar a vida com tanto mais de esperança, ou pelo menos deveríamos. Comumente, outro dia eu me peguei numa conversa com alguém, mas está tudo pela hora da morte, enfim, a gente fala que está quente, fala que está frio, reclama, e aí paramos para pensar assim conscientemente da bênção que recebemos de voltar para a Terra para nos melhorar, de aqui estarmos para nos lapidar e trabalhar na forma da justiça divina, através da justiça divina, junto àqueles a quem magoamos e que nos magoaram. É natural, portanto, que sofras discriminação e suspeita, qual fazias também aqueles que se dedicavam à abnegação e ao trabalho de autoiluminação. Ou seja, nós já fizemos isso. Nós já ridicularizamos quem trabalhava no bem. Nós já criticamos, já fizemos galhofa daqueles irmãos nossos que caminhavam na senda do bem, que não tinham certas conversas, que não tinham na sua boca palavras ruins, que não mentiam em hipótese alguma, ainda que isso significasse menos vantagens no ambiente de trabalho, por exemplo. E hoje nós estamos nessa posição, ou seja, de quem deseja se autoiluminar e iluminar os outros. Então, não esperemos a compreensão, até mesmo dentro da nossa casa. Pensemos que é uma escolha individual. Muito embora a gente caminhe em sociedade, a caminhada é individual. É nossa com os nossos espíritos protetores e com Jesus.
Pensamos que a caminhada de Jesus não foi nada fácil. Ele foi chamado de louco, ele foi chamado de revolucionário e desencarnou entre ladrões. Então, não esperemos nós, tão imperfeitos que somos, que tenhamos a compreensão. Muito embora no nosso íntimo nós ainda esperemos. Se eu estou caminhando pelo bem, por que não me entendem? Por que não me apoiam? Busquemos essa motivação dentro de nós, esse porquê, esse motivo, esse propósito. Porque aí não esmorecemos, porque aí nós permaneceremos fiéis até o fim. Quando se prepara um pomar ou um jardim, a tarefa inicial é sempre desafiadora, diz a Joana, né? Tem-se que trabalhar o solo adusto ou sem vitalidade, coberto ou não de cardos e relvas perversas. À hora de semear, surgem novos perigos, que devem ser vencidos logo após pelas plântulas frágeis e pelos seus zeladores. Somente com a perseverança no tempo é que se pode ver a vida vegetal triunfar. Confia no teu esforço e na divina providência. Deus nunca nos abandona. Que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam. A história demonstra-nos, mediante lições empolgantes, o valor da fidelidade a si mesmo, fidelidade aos próprios ideais. E aqui, Joana vai destacar algumas figuras muito conhecidas do nosso tempo. Abraham Lincoln, que foi presidente norte-americano e que lutou pela libertação dos escravos, esteve atento, esteve operante na época da terrível Guerra da Secessão e que foi morto. Também Martin Luther King Jr., pastor norte-americano que lutou tanto pela igualdade das pessoas, pelo respeito às pessoas, pela sua cor de pele, não importando e havendo igualdade entre negros e brancos, também foi morto, ironicamente, por um irmão que naquela encarnação era também negro. Fala-se também de Louis Pasteur, né, que mesmo tuberculoso, não deixou de trabalhar pela ciência. E tantos outros, e também Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, que passou 27 anos da sua vida na cadeia, e ao invés de revoltar-se ou de transformar-se realmente em alguém que não mais faria pelos outros, pelo contrário, depois de libertado, ele voltou ao poder, e até um filme que fica de indicação para os irmãos, Invictus, um filme americano de 2010, que vai justamente falar da vida de Nelson Mandela pós-libertação da prisão. Então, até numa determinada passagem que eu li sobre ele, dizia o seguinte, que ele se exercitava todos os dias na cadeia, todos os dias. E tinha um guarda que não gostava dele, que todo dia, se pudesse, especialmente no horário que ele faria seus exercícios físicos, iria lá incomodá-los, ele estava fazendo bagunça, barulho, e às vezes o batia. E um dia, depois de voltar à presidência quando ele assume a presidência da África do Sul, ele vai a um restaurante com os seus assessores, com as pessoas que atuavam junto a ele, que o assessoravam, e lá está um homem e os senhores que estavam ali percebem que esse homem tremia muito e parecia, assim, estar fora de si, totalmente nervoso, e Nelson Mandela o cumprimenta com docilidade e ele se espanta e logo sai do lugar. E mais do que isso, ele o convidou para ficar ali com eles, mas agora não vou lembrar se ele atendeu ao convite ou não. Mas todo mundo notava que esse homem estava completamente, assim, fora daquele contexto, um peixe fora d'água, como a gente costuma dizer. Muito nervoso, muito tenso. E, apesar de ter sido extremamente tratado com extrema gentileza, que esse era o jeito de Nelson Mandela tratar as pessoas.
E aí um assessor mais chegado pergunta ao presidente, o senhor conhece esse senhor? E ele diz, conheço. Esse senhor, e o senhor foi tão gentil com ele, imagino que seja um amigo querido, né? Ele disse, olha, podemos dizer que, né, uma pessoa conhecida, alguém que conviveu comigo e comentou essa história, né, de que esse guarda volta e meio batia, mas que ele não acredita, que não acreditava que as pessoas que o maltrataram deveriam ser maltratadas por ele. E sim, deveria se pagar o mal com o bem. Vejam aí que evolução espiritual. Quantas vezes nós fazemos isso? Com alguém que às vezes nos diz uma palavra meio torta. Nós já falo por mim, meus irmãos, do quanto ainda me magoou, do quanto ainda me chateio e quanto é necessário trabalharmos isso em nós. O teu triunfo não será agora como ocorreu com todos os mártires, heróis e idealistas, diz Joana. Insiste e dispõe-te a pagar com sorrisos os dardos da malquerença e da ingratidão. Nada vence o amor, que é a força viva mais atuante do universo. Continua amando mesmo desamado, moralmente. Os anjos guardiães que zelam por ti e pelo destino da humanidade estão vigilantes e ativos ao teu lado. Invisíveis, mas não inoperantes, confortam-te nas horas graves, estimulam-te ao prosseguimento e dão-te força, em nome do amigo crucificado, do nosso amado Mestre Jesus, que ressuscitou para que sejas fiel até o fim. Então, que nós levemos isso muito a sério em nossas vidas, que nos melhoremos todos os dias, sem esperar a compreensão, sem esperar a gratidão, sem esperar mesmo o mais simples sinal de apoio. É muito difícil, mas é algo que o trabalhador do bem deve pensar em nome do propósito que nos motiva todos os dias. Eram essas as palavras para a noite de hoje. Agradeço o carinho, o tempo, a presença dos irmãos e rogo a Jesus que nos abençoe a todos, elevando novamente os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre querido. Nós, humildemente, Senhor, pedimos, nos ajude a sermos melhores, nos ajude a depender tão somente do amor que sentimos e que devemos distribuir e do teu amor infinito que abençoa todos nós. Peçamos por todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, por todos aqueles que nos magoam e nos ofendem, por todos aqueles que nos criticam e que tanto machucam o coração no estágio em que estamos. Sejamos, Senhor, mais suscetíveis ao perdão e à elevação de quem, sabedor de estar fazendo todo o bem possível, não se enche de orgulho, mas de humildade, a humildade de sabermos que estamos fazendo aquilo para o qual fomos criados. Assim, em teu nome, em nome do Mestre Jesus, nós encerramos a exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigada, irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco. Obrigada.